Zoneildo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, Sport Comment na veia, rapaz. Júlia, muito obrigado. Vamos ver então de novo os gols do jogo. O Yuri Alberto criando praticamente sozinho aqui o lance do primeiro gol, depois de uma bola esticada pelo Kaká. Aí o segundo gol, o Rodrigo Garro dá um tapa e o Yuri se antecipa ao zagueiro Adriano Martins para abrir 2-0 para o Timão ali, faltando meia hora para o jogo terminar. O Corinthians com 1 a menos, o Atlético seguiu na pressão, conseguiu seu primeiro gol depois dessa jogada do Luiz Fernando, levantamento, e o Kaká, numa infelicidade, desviou para trás e fez o gol contra. E aí já nos acréscimos, o pênalti cometido pelo Hugo. Essa dividida com o Max. O Shailon, que tinha perdido o pênalti na primeira rodada diante do Flamengo, né? Acertou a trave na derrota do Atlético por 2-1. Dessa vez converteu, deslocou o Carlos Miguel, dando números finais ao jogo. 2 para o Atlético, 2 para o Corinthians. Já terminou, Juventude ainda... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Diga-se de passagem, dia 11 de junho de 2024. Vamos começar falando do Corinthians, mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like e vamos junto. O Corinthians não tem jeito, irmão. Diga-se de passagem, se não contratar jogador, meu Deus do céu. Yuri Alberto, craque do jogo, 2 golaços. Um ele cortou e o outro ele recebeu uma assistência do Rodrigo Garro, que está fora do jogo contra o São Paulo, que vai ser obrigação do Corinthians ganhar, hein? Meu irmão, o Corinthians tem que ganhar em casa contra o São Paulo, hein? E vai ter que contratar, diga-se de passagem. Outro destaque foi o Carlos Miguel, que apesar de toda essa polêmica que tinha saído, que ia para o Norte Floresta, que surgiu essa semana, fez umas defesas. Meu irmão, o Atlético Goianiense mandou no jogo. O Corinthians só fez os gols. Não jogou nada, diga-se de passagem. Precisa contratar. E aí o que eu falo? Se não fosse a noite ruim que o Wagner Love estava, o Atlético Goianiense podia ter ganhado o jogo. E aí você, Gustavo Henrique, como é que você faz uma expulsão dessa? Juvenil, irmão. Tem que multar o Augusto Melo. Não pode ser expulso. Prejudicou o Corinthians. E o Kaká acabou fazendo um gol contra. E o pênalti ridículo do Hugo, que eu tenho lá as minhas visões de que eu não sei não se o Hugo toca no jogador do Atlético Goianiense. Para mim é um choque que eu não vejo o lance que o Hugo derruba o jogador do Atlético Goianiense. Mas o juiz deu pênalti. E o Corinthians com 2-0 não soube administrar. Se perdeu taticamente. O Corinthians precisa realmente acreditar que pode ganhar os jogos como estava ganhando. Ganhando de 2-0. O Yuri Alberto sendo o melhor jogador do Corinthians. E aí o que acontece? O time toma o gol, um gol contra. E aí faz um pênalti ridículo no final do jogo. O Corinthians deu sorte de sair empate. O empate com sabor de vitória. Porque eu vou te falar uma coisa para vocês. Se merecia alguém que saísse com vitória no Atlético Goianiense. Pelo aquilo que jogou. O Corinthians não jogou, irmão. Diga-se de passagem, deu muita sorte. E o que joga o tal do Shailon, que era do São Paulo, hein? É bom jogador, esse jogador é Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense merecia a vitória. O Corinthians não jogou nada. Vai ter que contratar jogador, Augusto Melo. Com esse time, meu irmão, nós vamos lutar para não cair. Agarra no terço. Porque não é possível, diga-se de passagem, um jogador como o Gustavo Henrique vai e é expulso. Ô Gustavo Henrique, você foi muito juvenil, irmão. Com essa expulsão, o Corinthians se perdeu, taticamente. O Atlético Goianiense pressionando, o Corinthians vai e faz o gol. E aí o Corinthians equilibra o jogo, tenta criar alguma coisa, mas muito pouco, taticamente, porque o Atlético Goianiense foi melhor. E mesmo o Atlético Goianiense em cima, o Corinthians faz 2-0. E aí, um cruzamento despretensioso, o zagueiro Kaká manda para o fundo do gol. O Carlos Miguel fez umas 4 defesas, irmão. Apesar de ter criticado ele, foi bem no jogo, junto do Yuri Alberto. E aí o que acontece? Pênalti, que para mim eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que não foi.
Acho que foi um lance normal que o cara do Atlético Goianiense, ele realmente, ele deixa um pouco a bola chegar e o Hugo não toca nele. O Hugo simplesmente vai dividir com a bola e acaba realmente nem tocando nele. E o juiz deu pênalti e o Shailon bateu e fez o gol. O Atlético Goianiense mereceu o resultado, porque jogou melhor que o Corinthians. E se não contratar Augusto Melo, sabe o que vai acontecer? Infelizmente, mais um ano brigando para não cair. Porque não é possível, cara. Não é possível. O Palácios não joga. Aí joga o Hugo, que juvenil, hein, Hugo? Fazer um pênalti desse? Para mim não foi pênalti. Mas o VAR não falou nada. Mas contra o Corinthians, é tudo contra o Corinthians, né? Se fosse a favor, o mundo acabava. Mas para mim não foi pênalti. E aí o Corinthians acaba jogando um jogo realmente, na minha opinião, um jogo ruim, precisa melhorar. Yuri Alberto, 2 gols. Eu amo você, Yuri Alberto. Você é demais. O craque do jogo. Mas o Corinthians precisa contratar. Se não contratar, vai brigar para não cair. Conversar agora com o grande Faustão. Tudo certo, Faustão? O Corinthians para você. Briga para não cair, Faustão. E o empate contra o Atlético Goianiense. Saiu no lucro? Ô louco, bicho. Brincadeira. Grande craque Neto. Eita. Corinthians acabou escapando, bicho. Brincadeira. Se tivesse alguém que tinha merecido o resultado, era o Atlético Goianiense, bicho. É, garoto. O time goianiense foi melhor que o Corinthians, bicho. O Corinthians levou um sufoco do grande Wagner Love. Brincadeira. Eita, que não tava no dia. Agora o zagueiro Kaká também, bicho. Brincadeira. Foi fazer o gol. E depois que ele fez o gol contra o Atlético Goianiense, foi pra cima do Corinthians, bicho. É, garoto. Mas eu gostei do grande Yuri Alberto. Jovem, 2 gols. Artilheiro, bicho. Brincadeira. Eita. É, o Yuri Alberto para mim é o destaque, Faustão. Jogador que faz gol. O Corinthians é o Corinthians. E ele fez 2 gols. Que é importante pro centroavante. Agora é o seguinte. O Corinthians perde 2 pontos fora de casa. Tem que ganhar do São Paulo. Você acredita que o Corinthians está muito pressionado, Faustão? Ô louco, bicho. O Corinthians precisa contratar jogador, bicho. Se não contratar, realmente vai ser difícil pro glorioso Antônio Oliveira. Pode pôr o Guardiola, pode pôr qualquer treinador, até o Ancelotti, até o Abel Ferreira. Com esse elenco, Corinthians briga pra não cair, bicho. Brincadeira. Mas a expulsão do glorioso Gustavo Henrique prejudicou o Corinthians, bicho. É, garoto, faltou cabeça pra ele, bicho. Tem que ser multado. Brincadeira. Eita. E o glorioso Kaká, que fez o gol contra... Faltou um pouco de calma, bicho. Brincadeira pra essa defesa do Corinthians. E o Corinthians, pra mim, bicho, precisa contratar. Porque se não contratar, vai sofrer, bicho. É, garoto, o torcedor corintiano pode amarrar realmente no cinto e amarrar no terço, porque com esse time vai ser difícil. Brincadeira. Eita. É brincadeira, diga-se de passagem. Precisa contratar jogador. Precisamos de peça, diga-se de passagem. Se não tiver, Augusto Melo, acabou a farra, irmão. Acabou a farra mesmo. Nós vamos brigar para não cair de novo. Que diga-se de passagem, para ser bi da Série B. Vamos empatar com o Palmeiras mesmo. Aí você que decide. Precisa arrumar um investidor. Deixa que o estádio, a torcida paga. Esquece o estádio. Não se paga dívida sem ganhar campeonato, irmão. O Corinthians tem que focar no brasileiro. Como é que um time ganhando de 2-0 deixa o Atlético Goianiense chegar no gol? O Atlético Goianiense foi muito melhor. Foi muito melhor, diga-se de passar. Agora, o destaque para mim foi o Yuri Alberto. 2 gols e o golaço, o segundo. O que joga o Yuri Alberto, Faustão? Você acha que é um jogador que pode ajudar o Corinthians? Tecnicamente, bicho, é um jogador que realmente é esforçado. Ele se doa, bicho. Brincadeira. Mas o Corinthians precisa de mais, bicho. Não pode um time como o Corinthians estar ganhando de 2-0 e levar um sufoco do Atlético Goianiense, bicho. Com todo respeito ao time do Atlético, do glorioso Shailon. Brincadeira. Eita! É brincadeira mesmo, diga-se de passar. Passou o sufoco. Se não fosse o Carlos Miguel, irmão, era pro Atlético Goianiense ter ganhado o jogo, hein, irmão. E se o Wagner Love não perde os gols que ele perdeu, o Corinthians sai com a derrota. E aí o que eu falo pra defesa de vocês, do Corinthians? Vocês foram muito juvenil, Kaká. Ô Gustavo Henrique, que expulsão ridícula, irmão.
Que expulsão ridícula. Tem que se focar mais. Diga-se de passagem, precisa ter um pouco mais de vontade. E não pode ser expulso, uma expulsão besta. Precisava ter sido expulso. O Corinthians se desmoronou quando você foi expulso. Agora, Augusto Melo, se não contratar, vai ser difícil, hein, irmão? Ninguém salva o Corinthians. O Santos é o maior exemplo disso. Time grande cai. Então vocês têm que contratar jogador. Precisa contratar jogador que arma, jogador que faz gol. Deixa o glorioso centroavante que o Corinthians trouxe. Como ele chama mesmo, Cascão? É o Pedro Raul, grande Pedro Raul, que não fez um gol no futebol mexicano. Deixa ele pro Grêmio. Eu falei 25 milhões jogado fora. Aí você paga 5 milhões no Mateuzinho, que não é jogador de futebol, irmão. O Mateuzinho é jogador. O Mateuzinho é jogador de beisebol, mas não é de futebol. O Corinthians precisa contratar lateral. Diga-se de passar, tomou umas bolas nas costas, irmão. Não é possível do tal de Maguinho lá do Atlético Goianiense. Ó, se não contratar um lateral direito e não contratar um centroavante, meu irmão. E agora eu queria falar uma coisa pra vocês. O que o Arthur Souza tá fazendo aí? O que o Kaique, que vocês renovaram, tá fazendo aí? Por que não coloca os moleques pra jogar? O Arthur Souza fez o gol contra o São Paulo. Seria um jogo importante para colocar ele, diga-se de passar. Minha opinião. Muito mais jogador que Pedro Raul ou Antônio Oliveira. Se o Breno Bidon, que tá jogando, e é um baita do jogador, joga, por que os moleques não jogam? Você vai confiar em jogador de 30 milhões? Os dois. O nosso querido Pedro Raul, que diga-se de passar, só jogou bola no Goiás. E o Mateuzinho, que é uma perna desgraçada, rapaz. Tá de sacanagem comigo? Você colocar o Mateuzinho pra jogar? Vocês estão de brincadeira mesmo? Vocês querem ver nós infartar do coração? O Corinthians hoje só não perdeu porque o Atlético Goianiense não caprichou na finalização. O Atlético Goianiense foi melhor. Engoliu o Corinthians, rapaz. E vocês, se não melhorar, Augusto Melo, vai levar o Corinthians para a Série B. Infelizmente. Então tem que contratar jogador. O time que tá, não dá. O Carlos Miguel hoje também foi o segundo melhor. Pode ter sido criticado pelo aquilo que houve, mas fez umas defesas, irmão. Se não fosse ele, o Corinthians tinha perdido, hein? Tem que fazer 45 pontos logo, hein? Se agarra no terço. Ô Faustão, você acredita que o Corinthians caia? Ô louco, bicho, brincadeira. Eu acho que o Corinthians não cai, mas tem que contratar, bicho. Corre risco sim, tem que ir ao mercado. Se não contratar, vai ficar difícil, bicho. O torcedor corintiano realmente vai ter que rezar a oração, porque a coisa tá feia, bicho. Brincadeira. O glorioso Shiloh, que fez o gol de pênalti, hoje mostrou que o Atlético Goianiense vai brigar de igual para igual com o Corinthians para não cair, bicho. Que é uma vergonha pro grande Corinthians. Já com relação ao Atlético, eu acho que o Atlético é uma equipe que pode realmente ser rebaixada, mas precisa o Corinthians mostrar que vai ser ao contrário, que tem que contratar, bicho. Se não contratar, vai realmente ficar difícil. Brincadeira. Eita! É isso aí, diga-se de passagem para vocês. O Corinthians cai ou não cai? O melhor do jogo, Carlos Miguel. O craque do jogo, Yuri Alberto. Deixa o like, tamo junto. Se inscreve aí, seus orelhudos.